Quero agradecer, então, principalmente, né, a Liga Integrativa e a Liga de Psiquiatria que me convidaram para estar aqui conversando com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro da clínica. Um título ousado, a gente vai falar de novos paradigmas, então tem que abrir um pouquinho aí a cabeça para a gente entender do que nos espera, o que isso já se mostra no presente e quais os horizontes possíveis para a clínica. Eu queria, antes de mais nada, deixar claro qual que é o caminho dessa minha fala com vocês. Eu quero primeiro mostrar para vocês que o futuro da medicina já se apresenta, a gente consegue rapidamente, uma pesquisa em artigos científicos, ver qual é o caminho que a medicina está tomando. Eu vou tentar mostrar que a clínica está tomando o mesmo caminho, seja a clínica psiquiátrica, seja a clínica psicoterapêutica, psicologia e outras terapias mais, como a filosofia clínica, tudo isso está caminhando para o mesmo rumo aí. E qual é esse rumo? E depois eu vou pegar um bom tempo da minha fala aqui para apresentar o que é a filosofia clínica. Então, já começando por aí, né, a filosofia clínica é o uso da filosofia como processo terapêutico. Isso aconteceu durante toda a história da filosofia, mas a gente tem várias novas sistematizações de como seria essa psicoterapia, usando a filosofia para isso. E, especificamente, eu sou formado pelo Instituto Packer, então eu trabalho com a filosofia clínica ou terapia pacteriana, a terapia filosófica criada pelo filósofo brasileiro Lúcio Packer na década de 80. Eu vou contar um pouquinho de como nasceu esse processo e eu vou linkar isso ao que eu acredito ser o futuro da medicina e o futuro da clínica. Eu espero a gente ter bastante tempo aqui para poder responder perguntas, questões, e eu acho que vai aparecer bastante questões, porque aqui a gente vai entrar em zonas que são muito provocativas e, claro, especulativas. Se você depois tiver interesse de conversar comigo, então você vai me encontrar no meu Instagram, Remonato com 2 T's, e você vai me encontrar aqui no YouTube. Eu tenho um canal aqui no YouTube, tem inclusive outra conferência ligada à filosofia clínica e medicina que eu fiz com a Liga Integrativa. Então vamos lá ao que interessa. Qual é o futuro da medicina? Primeiro, o futuro da medicina. Imagine que daqui a pouco tempo você vai no médico fazer um exame, às vezes rotineiro, um exame, sabe, um hemograma qualquer. Só que você vai receber não somente como estão as suas placas, como estão os seus níveis de vitamina, mas você vai receber lá todo o mapeamento genético do que te aguarda aí, que o seu gene, o seu DNA já te mostra no futuro. Daqui a pouquíssimo tempo a gente vai ter essa realidade acessível a todos. Essa realidade de você ir no médico, como eu falei, e através de um exame simples, você já ter acesso ao fato que até os 50 anos de idade você tem 87% de chance de ter câncer na tireoide. Esse é o futuro da medicina. Ou melhor, não. Esse não é o futuro da medicina. Esse é o presente da medicina, porque a gente já tem isso, né? Vocês sabem que a gente já tem. E quando se fala de medicina preventiva, o mais alto grau dela é justamente a questão genética. Em poucas palavras, eu estou dizendo para vocês que o futuro da medicina, que já está aqui no presente, é a chamada medicina personalizada. Mas se você nunca ouviu, vai ouvir muito falar disso. O futuro da medicina é a chamada medicina personalizada, onde a gente começa a não trabalhar tanto com generalizações. Então a gente começa a não falar de uma doença como se ela se manifestasse, progredisse de maneira igual em todas as pessoas. Então a gente sai um pouquinho da padronização e vai para uma personalização. Então você sabe, através das questões genéticas, especificamente qual o tipo de célula que está dentro de você propícia ao câncer ou que pode causar o câncer, como esse tumor pode nascer. E claro, você tem a possibilidade agora de fazer como a Angelina Jolie lá e retirar os seios. Imagina, ela descobriu que tinha uma porcentagem bem alta, 70% de ter câncer de mama, e ela retirou os 2 seios já antes mesmo de aparecer qualquer câncer. Na época foi muito discutido isso, mas será? Ela ainda não tem sintomas, ela ainda não tem a doença. Mas é isso, é o futuro da medicina. A gente tem aí algo personalizado. Isso
isso não serve para outra pessoa, serve para a Angelina Jolie. Não temos esse presente da medicina, que eu nem estou falando do futuro, né? No futuro isso vai ficar mais acessível para todos. A gente tem uma medicina altamente personalizada, onde a gente sai de padrões, onde o médico não é aquele que chega ao paciente e por tentativa e erro, ele vai tentando assim achar o que ele tem que fazer. Não, cada vez mais a gente chega nesse patamar de entender que para tal pessoa é assim, e nasceu dessa maneira a enfermidade, vai progredir mais ou menos assim por causa das questões genéticas, e a gente já sabe como mudar a alimentação dela pode ajudar ela a não desenvolver. A gente está caminhando para esse tipo de medicina. Então, olha só, eu estou falando aqui nesse primeiro momento do futuro da medicina. Isso ligado à era dos dados. A gente está na era dos dados e na era das próteses, na era dos sensores. A gente tem médios descobrir doenças, patologias, mudar como a gente entende certas doenças de maneira muito rápida. Se você se interessa pelo futuro da medicina, a gente tem aí esses caminhos. A medicina personalizada, o acompanhamento genético para mapeamento de desenvolvimento de possíveis prevenções de possíveis doenças, e a coleta de dados através de sensores, né? Se você está aí muito interessado no futuro da medicina, eu aconselho que você pesquise sobre os sensores, né? Logo a gente vai ter cada um com o seu celular, o seu relógio ali colhendo dados sobre batimento cardíaco, sobre, né, pressão, etc, assim, de uma maneira muito grande, a ponto, claro, de você ser avisado muito antes de ter. A gente já teve casos aqui no Brasil, mais de um caso de uma pessoa que foi avisada que estava tendo uma parada cardíaca, que estava tendo um problema cardíaco, antes mesmo dela perceber pelo relógio, pelo relógio que avisou o celular dela e falou: olha, o seu batimento cardíaco está errado, vai para um hospital. E a gente tem já uma tecnologia dessa salvando muitas vidas. Eu não sei vocês, mas eu já penso muito, daqui a um tempo vai ser indispensável todos nós darmos aos nossos pais, principalmente, não só a nós, relógios com smartphones, que leiam, que tenham essa coleta de sensores, né? Mas, bom, até agora eu não entrei diretamente no nosso tema, porque eu estou falando sobre o futuro da medicina, eu não falei sobre o futuro da clínica, e são coisas diferentes até certo ponto, porque a gente tem que entender que o ser humano, e agora eu vou entrar um pouquinho na filosofia, tá? O ser humano, como máquina biológica, é um ser extremamente complexo. A gente vê as cirurgias, a gente vê os tratamentos de pele, a gente vê... E assim, já é uma coisa muito complexa. Das falas que a gente viu dos colegas aí médicos antes de mim, já são coisas extremamente minuciosas, complexas, as cirurgias, os tratamentos. Quando a gente fala de máquina humana, mas e quando a gente fala de psique humana? Muito mais. Quando a gente fala de psique humana, a gente ainda está arranhando. Para dar um exemplo simples, né? O que é um fígado, o que é um pulmão, o que é uma tireoide, mas o que é a consciência, entende? O que é a consciência? O que é a mente? Até onde a gente tem essa relação com o cérebro clara? E aí a gente vai para a neurociência. Quando a gente vai para a neurociência, a gente está falando de uma ciência, primeiro, extremamente nova e que ainda tem muitos problemas pela frente. Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é justamente, se você for olhar aí os artigos científicos, eles vão mostrar que há pessoas que sofrem danos numa parte do cérebro e simplesmente outra parte resolve o problema e toma função daquela parte. Entende como é muito complexo? Isso para tentar trabalhar a parte, vamos dizer assim, material da questão mental. Então, quando a gente fala de clínica, atendimento psicológico, atendimento terapêutico, a gente está falando de um campo, não sei se vocês estão me acompanhando, mais complexo até mesmo do que o corpo humano, uma área muito nebulosa, e que talvez depois da minha fala aqui, do que a gente, qual seria esses novos paradigmas para a clínica, você entenda que é mais nebulosa talvez do que você imagina. Vamos lá, se localizando aqui, a gente começou falando um pouquinho do futuro da medicina, e eu deixei claro para vocês que o futuro da medicina é a chamada medicina personalizada. A medicina personalizada, ela tem métodos muito mais eficazes, assertivos, com muito menos erro, com muito menos efeito colateral. A gente, com a medicina personalizada, a gente não faz generalizações. A gente sabe, né, que há pessoas que reagem de maneira totalmente diferente aos mesmos remédios, né? Você usa o antibiótico mais
comum, não dá certo. Então esse foi o começo da minha fala, da medicina personalizada. Aí eu falei agora para vocês o quanto isso é muito mais complexo quando a gente fala da psique humana, porque a psique humana é muito mais difícil de medir. Você imagina que fazer testes, como vocês fazem, como vocês vão fazer na graduação, nas especializações de vocês, fazer testes sobre doenças, sei lá, no fígado, há uma amostra de pessoas, a questão do placebo, você consegue fazer os códigos, você consegue ter uma noção se o medicamento funciona ou não, se uma doença é assim, assado. Agora, quando a gente trabalha com depressão, você imagina depressão? Existe 2 depressões iguais? Eu pergunto para vocês. Existe 2 depressões que sejam realmente iguais? A resposta é não, porque não existe 2 psiques, 2 mentes iguais. Não é como o fígado, quando a gente trabalha com a mente humana, com a psique humana. O título da nossa conferência é O Futuro da Clínica. Por uma clínica mais subjetiva, com mais alteridade. Alteridade, esse termo alteridade, significa ir ao outro, ir ao mundo do outro, ter respeito à autenticidade, à singularidade do outro, né, e não impor as suas verdades ao outro. Então, por uma clínica mais subjetiva, com mais autoridade e com mais ética no consultório. Eu vou defender aqui que o futuro da clínica é uma clínica terapêutica altamente personalizada também, onde a gente entenda a estrutura psicológica de cada pessoa como única, onde a gente com o tempo vai abandonando generalizações que são muitas vezes taxativas e são limitadoras. E que ao tempo, claro, a gente vai mudando isso, mas até alguns anos atrás a gente chamava aí qualquer pessoa um pouquinho diferente de louca, trancava ela no sanatório, porque ela não entrava nos padrões vigentes. A gente está falando de novas perspectivas, novas ideias de estruturação, pensamentos pós-estruturalistas, quando a gente fala da estrutura mental. A gente está falando de novos paradigmas que vão abrir para um leque onde vai tentar entender a subjetividade de uma pessoa a partir do que ela realmente é. Isso é ou não é a ética em si? Isso é a tentativa ética. E eu vou tentar mostrar como a filosofia clínica é justamente essa tentativa. Como e por que surgiu num consultório. Entenda, eu falo filosofia clínica e muitos de vocês devem pensar que eu estou falando de uma coisa que nasceu na Universidade de Filosofia, dentro lá de escritórios, né, de intelectuais pensando. Não. A filosofia clínica, como processo terapêutico, ela nasceu dentro de sanatórios e dentro de clínicas psiquiátricas através do psiquiatra Lúcio Pater. Estou falando de algo que nasceu em si ali, do encontro de 2 pessoas, e não nasceu de uma questão teórica. Então vamos lá, eu vou tentar demonstrar, né, que a filosofia clínica ela seria essa tentativa de uma psicoterapeuta, uma psicoterapia altamente personalizada. Até, na verdade, quando eu defino filosofia clínica, né, quando você busca num dicionário quase, né, quando você vai buscar a definição do que é filosofia clínica, você vai achar exatamente, eu até peguei aqui, né, no Wikipedia, onde você quiser, aí você vai achar, filosofia clínica é uma metodologia filosófica de criação de métodos terapêuticos altamente personalizados. Então, a filosofia clínica é um processo terapêutico, é uma metodologia filosófica de criação de métodos terapêuticos altamente personalizados. E por que isso? Porque isso é respeitar a subjetividade da pessoa, quem ela é, e não sair taxando o que está certo e errado aqui, tá bom? Primeiro eu quero levantar algumas questões. É possível a gente fazer uma ciência, uma clínica que seja subjetiva? Pensa comigo, a ciência funciona através de generalizações, não é? Então, como a gente diz que a água ferve a 100 graus? Justamente porque isso acontece de maneira geral. Como a gente vai pensar em um processo terapêutico ou mesmo em algo científico que não seja generalização, que seja subjetivo? Como a gente consegue fazer isso? E, ao mesmo tempo, isso ser um processo válido, científico? A resposta é, para isso a gente vai ter que encarar um novo paradigma da ciência, sabe? A gente vai ter que entrar em novos paradigmas. E para isso eu queria trazer primeiro algumas reflexões, né, algumas biografias que eu gostaria de indicar. Primeiro, já pegar essa biografia aqui, ó, que eu indico para vocês. Eu estava relendo esses dias, né? Esse é um livro que se chama A Visita do Médico, uma aproximação entre filosofia clínica
e Medicina, do médico gaúcho Hildo Meyer. Hildo Meyer é um médico com mais de 30 anos de consultório, que também é filósofo clínico. Na verdade, como a filosofia clínica nasceu, como eu falei para vocês, de um psiquiatra de consultórios, a maior parte de filósofos clínicos, né? Vamos ver, eu sou quase uma exceção, eu não sou médico, então eu sou quase uma exceção. A maior parte dos filósofos clínicos tem formação de médico, né? São médicos, além, né? São psiquiatras, são anestesistas, são cirurgiões e que buscam essa especialização, essa pós-graduação em filosofia clínica. Então, esse é um livro que eu recomendo, que se chama Visita de Médico, do Hildo Meyer. Mas vamos voltar aqui. Primeiro eu queria fazer uma provocação rápida para vocês, que é o seguinte: a gente está falando de medicina, a gente está tendo aulas, a gente teve aí aulas maravilhosas, pessoas que não só são especialistas nas áreas, mas estão trabalhando nessas áreas, estão no consultório, estão atendendo. A gente teve tudo isso e a gente começa a ter a impressão, se não tem um historiador, um filósofo para nos lembrar, a gente começa a ter a impressão que a medicina sempre foi assim e que a gente está perante um conhecimento dado, um fato, mas não é assim. A medicina, como a gente entende hoje, ela é extremamente recente. A medicina, como a gente conhece hoje, ela se iniciou no século XIX, surgiu com o Louis Pasteur, o cara que começou a desenvolver a biogênese. E depois a gente pode falar que a medicina que a gente tem hoje, ela é tão recente. De certa maneira, eu posso dizer que ela surgiu com a invenção da penicilina, né? Com Alexander Fleming, quando ele descobriu a penicilina e a gente começou a tratar em 1920. Então imagina que a medicina como a gente tem hoje, ela está começando, ela acabou de surgir, ela vai chegar muito longe, ela vai mudar muito. E aí eu queria citar algumas biografias para você, como eu falei. A primeira delas é um livro do filósofo Foucault, chamado O Nascimento da Clínica. O Nascimento da Clínica tem a História da Loucura também, onde ele vai fazer um resgate arqueológico do conceito de loucura, uma ótima leitura também. Mas eu queria me ater aqui especificamente a um livro chamado O Nascimento da Clínica, um livro que o Foucault escreveu ali na década de 60 e que ele dedica ao pai dele, que é médico, e o pai dele que internou o Foucault, ele, em uma clínica psiquiátrica, quando descobriu que ele era homossexual. Então você imagina, a gente está falando de pouquíssimo tempo, né? E o pai dele internou ele em uma clínica para ele se reabilitar quando descobriu que o filho era homossexual. E o Foucault, como um dos maiores filósofos do século XX, vai desmembrar, vai fazer a arqueologia filosófica, ele vai resgatar a clínica, não no ponto de vista histórico, simplesmente, mas entendendo as estruturas sociais, políticas, que deram origem às teorias, e como cada teoria carrega dentro dela um paradigma. Eu estou falando isso porque a gente está tendo uma medicina, a gente está falando de uma medicina que já é muito avançada, pouco tempo dela, mas que ainda vai mudar muito. E o que eu vou falar aqui são alguns paradigmas possíveis. Para isso, eu também, além de recomendar o livro do Foucault, O Nascimento da Clínica, eu queria recomendar aqui o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, um grande filósofo da ciência e cientista. E preste atenção aqui para você entender aonde eu quero chegar com a minha fala, tá bom? Na Antiguidade, até a Idade Média, a gente tinha um paradigma. Eu não sei se você sabe bem o que é um paradigma. Um paradigma é quase como um óculos, né? Então, você coloca aquele óculos, você vê o mundo através dele. Se você tem um paradigma, não sei, matemático, meio que é essa maneira de ver o mundo. Se você tem um paradigma muito emocional, isso para dar alguns exemplos, provavelmente você veria o mundo com uma questão emocional. Os paradigmas seriam basicamente algo assim, mas a gente tem grandes paradigmas. O Thomas Kuhn, nesse livro, ele vai demonstrar que o primeiro grande paradigma da ciência é o que ele chama de paradigma da pirâmide. Platão, Sócrates, Aristóteles e os filósofos medievais, eles acreditavam que, através da dialética, a gente pode chegar a grandes conhecimentos. É como se a gente estivesse despertando para o conhecimento do mundo. E um dia alguém chega no topo da pirâmide. E quando chega no topo da pirâmide, essa pessoa vai entender tudo. Ela vai compreender tudo. Então é como se o processo de conhecer, o processo científico, fosse uma pirâmide. A gente vai caminhando de maneira um pouco mais
superficial e vai aprofundando até chegar ao nível de conhecimento do sábio. E aí se tinha muito na antiguidade essa ideia do sábio, do místico quase, né? Ele vai saber de tudo e tal. Com René Descartes, com o nascimento da filosofia moderna, com ali a queda da Idade Média e o começo dos paradigmas renascentistas, iluministas, a gente tem com René Descartes um novo paradigma científico, que é um paradigma, se o primeiro era da pirâmide, esse paradigma do René Descartes, o Thomas Kuhn chama no livro de o paradigma do prédio. Descartes, ele vai partir da ideia de que não, a gente não chega até o cume de uma pirâmide. A gente, na verdade, nós temos que entender o mundo e o ser humano como uma máquina e a gente vai fazendo um prédio do conhecimento. Então você vai pegando as grandes áreas, principalmente o conhecimento lógico, racional, matemático, experimentativo, né, empirismo ou racionalismo, você vai construindo como um prédio do conhecimento. Então você coloca os pilares, né? Você coloca o pilar aqui da lógica, o pilar da ciência, o pilar do experimento em si, você vai construindo um prédio. Essa era uma visão extremamente positivista, porque ela acreditava que ao olhar para a história da humanidade, o que você via era uma evolução da ciência. E acredito que muitos de vocês ainda têm essa visão, que a gente olha para a história da humanidade e a gente vê uma evolução. A gente tem lá os primeiros médicos ainda muito rústicos, mas eles vão evoluindo, é como se o prédio fosse construído, e hoje a gente está aí já no 20º andar, a gente está construindo esse prédio, vamos saber até onde ele vai chegar. Só que essa visão do Descartes, ela se mostrou extremamente limitante. Primeiro porque ela tem prerrogativas muito presas, né, muito deterministas. Então o mundo é lógico, o Descartes tinha uma visão extremamente funcionalista. Ele achava que o mais importante é entender como o mundo funciona, sabe? Como que o mundo funciona? Se você entender como o corpo funciona, aí você pronto, você dá... é como se o corpo fosse uma máquina mesmo, né? Você vai lá e conserta esse corpo, e como se o conhecimento fosse evoluindo nesse sentido, até o ponto que, claro, no futuro vai ser maravilhoso. Quanto mais o ser humano conhece, quanto mais ele é inteligente, mais ele vai ser ético, mais ele vai ser... É a ideia iluminista, né? A prerrogativa iluminista. Quanto mais conhecimento, mais ético, melhor vai ser o ser humano. A grande quebra desse paradigma determinista, positivista, né, do Descartes, ela aconteceu principalmente durante o regime nazista, porque a gente tem os maiores médicos da Europa, na Alemanha, os maiores, fantásticos, que além de médicos, na hora vaga do trabalho, eles estavam aprendendo a tocar, estavam tocando violino, discutindo sobre artes, eram grandes intelectuais. Esses médicos faziam isso até mesmo na hora vaga, porque na hora de trabalho mesmo, eles estavam lá matando gente em câmara de gás, crianças e idosos. E isso foi uma ruptura para o pensamento. Peraí, eles eram extremamente racionais, eles eram extremamente intelectuais, mas eles eram monstros. Então, como explicar isso? Então, a pirâmide de Descartes, que a gente está no processo evolutivo, quanto mais ciência, mais conhecimento, e aí o Thomas Kuhn fala terceiro paradigma, tá? Que a gente está hoje. Qual que é o paradigma hoje? Então, vamos lá. O primeiro é da pirâmide, o segundo do prédio, e o terceiro que a gente está hoje é o paradigma do quebra-cabeça. Por que o quebra-cabeça? Porque hoje a gente tem uma noção clara que a ciência não é essa unidade. Quando você fala de uma doença, você sabe que você tem que pensar essa doença no sentido motor, no sentido biológico ali do corpo, mas você tem que pensar se essa doença também não é uma somatização, ela não é uma questão de fundo psicológico, mas será que não é uma questão de fundo social também? Cara, hoje a gente tem inúmeras perspectivas sobre uma coisa só. Então a ciência ela não é mais um prédio, ela é um quebra-cabeça a ser montado. Esse novo paradigma que o Thomas Kuhn nos mostra, ele também revela que Descartes e antes estava errado porque pensava a ciência como uma estrutura contínua. O Thomas Kuhn vai mostrar para nós que, na verdade, a ciência ela funciona por paradigmas. Por quê? Porque nós temos um paradigma e, ao criar um paradigma, você cria suas verdades e os problemas que você vai resolver, você resolve dentro dessas verdades prontas.
vamos lá, acompanha comigo aqui, tá? Eu quero levar você a entender que esse novo paradigma já não entende a ciência como um processo contínuo. A gente sabe, pela teoria quântica, pela revolução científica que acontece a cada descoberta agora do bóson de Higgs, por exemplo, há pouco tempo, dos buracos negros, a gente sabe que a cada passo que a ciência dá, ela não vai construindo um prédio, ela tem que se reinventar. Às vezes ela tem que olhar para trás e falar, cara, mas estava tudo errado na base. Então Thomas Kuhn vai mostrar que a ciência não tem esse processo contínuo. A ciência funciona por paradigmas. E você tem que pensar muito sobre o paradigma que você está carregando, porque quando você carrega um paradigma, você já está fechando as portas para muitas coisas. Quando você diz que a ciência tem que cuidar das doenças patológicas mentais, você já está dizendo o que é normal e o que não é normal. E quem disse? Quem falou o que é normal e o que não é normal? Quem disse o que é doença? Olha, no sentido físico, a gente consegue falar o que é uma doença e o que não é. Mas quando a gente vai para o sentido psicológico, é muito difícil. Claro, há casos extremos que a gente tem fragmentações mentais que a gente chama de esquizofrenia, há casos extremos. Mas mesmo nesses casos, por que não a gente não tentar entender essa pessoa como uma nova estrutura e tentar entender ela a partir da própria estrutura dela? Parece estranho para você? Pois isso é um bom sinal, porque se é estranho, é porque é um novo paradigma. Imagine Einstein, a primeira vez que veio falar da teoria da relatividade, ele mesmo achou aquilo meio absurdo, entende? Então, a ciência não funciona dessa maneira linear, ela funciona por quebra de paradigmas. A medicina não é exceção disso, vocês sabem disso. Tá? Então, a medicina não é exceção, a gente tem coleta de dados, como eu falei, muita coisa vai acontecer. Eu estou falando tudo isso para dizer que dentro da clínica, entenda a palavra clínica agora como eu estou usando, não no sentido médico, não no sentido médico atual. Eu estou usando a palavra clínica aqui no sentido original dela. Clínica vem do grego clínica, clínicos, que significa cuidado, amparo. Hoje a gente usa muito essa palavra, a palavra acolhimento, né? Mas a clínica tem a ver com isso, antes de mais nada. Quem está estudando psicoterapia, psicologia, psiquiatria sabe, não é a mesma coisa que tratar um fígado, tratar um pé quebrado. Às vezes o que você está chamando de doença faz parte da alma da pessoa. E mexer com isso é mexer com a própria identidade dela. Então isso é muito complicado do ponto de vista ético, entende? É muito complicado. É muito diferente de lidar com questões mais físicas em si. E aí eu queria pegar esse finalzinho da minha aula aqui para falar por que a filosofia clínica, como um processo de criação de métodos terapêuticos altamente personalizados. Por que surgiu a filosofia clínica? O Lúcio Pachter, ele é filho de médicos, né? E ele, desde pequeno, ele sempre acompanhou o pai dele. O pai dele está vivo ainda, é um oftalmo muito famoso na região sul e ficou muito conhecido por um processo de restauração que ele fazia dos olhos de trabalhadores de uma mina. O Lúcio acompanhava o pai dele muito do lado de fora do consultório e ele fala que desde muito pequeno ele queria ser médico, mas ali do lado de fora ele percebeu que muitas dores que os pacientes tinham não eram físicas, né? O marido da pessoa está lá dentro e a pessoa não sabe se o marido vai voltar a enxergar ou se ele vai ter que arrancar os 2 olhos por causa de um acidente em uma mina e vai ter que colocar 2 implantes e vai ficar cego. Essa dor existencial daquela mulher lá fora não é uma dor que você trata como você trata uma doença. Isso faz parte da natureza humana, você não pode jogar isso fora, você não pode dar um anestésico para ela. Isso faz parte do que é ser humano. Então, como trata isso? Então, ele sabia que ele queria fazer psiquiatria. Só que quando ele vai tratar, principalmente dentro de manicômios, ele percebe que a psiquiatria, a psicologia, ele também estudou psicologia, ele percebe que essas áreas acabam limitando o olhar porque trabalham com modelos e saberes humanos universais. Vamos lá, o que é filosofia clínica? Ela nasceu dessa tentativa de entender a natureza humana sem um olhar prévio, sem uma ideia prévia, ou numa normativa prévia. Tentar entender a estrutura psicológica, a gente chama na filosofia clínica de EP, né, estrutura de pensamento, a partir da própria pessoa, de maneira subjetiva e não mais generalista. Para você entender o que é filosofia clínica, a maneira mais fácil de explicar isso, em poucas palavras, a gente não tem muito tempo aqui, é justamente dizendo o que não é
filosofia clínica. Então, em poucas palavras, o que quase todas as clínicas hoje têm em comum? Todas partem de um conjunto de verdades e saberes sobre a natureza humana. Ou seja, todas partem de teorias prévias, né? Então, você tem ego, id, superego, ou então você tem o inconsciente, então você tem você tem as patologias. Então, assim, todas partem de uma visão prévia, de uma teoria. Se vocês prestarem atenção até agora na minha fala, vocês vão entender o que eu vou falar. Todas partem de um paradigma sobre o ser humano. Cada um parte de um, né? As terapias holísticas de um, a psicoterapia de um, dependendo das várias áreas, behaviorismo, gestalt, cada uma parte de uma prerrogativa do que é o ser humano e como ele funciona, de um paradigma. E o paradigma, o problema é que todo paradigma, ele se fecha e ele resolve os problemas que ele mesmo cria, através do próprio mecanismo. Quando a gente trabalha com ser humanos, do ponto de vista ético, isso começa a ser falta de alteridade. Todas as psicoterapias, né, todas elas trabalham com ideias de normalidade e normatividade. Então, todas têm lá a ideia do padrão do que é normal. A grande questão, e você vai entender porque o nome é filosofia clínica, é como a gente pode falar o que é normal? Como a gente pode falar o que não é normal? Quem dita isso? Cada época tem o seu normal, cada época tem os seus parâmetros. Por exemplo, hoje, ser normal é ser produtivo. Se você é produtivo, você é normal. É enfermidade quando você não é produtivo. É enfermidade, para a maior parte, é uma questão patológica se você não é produtivo. Mas quem disse que esse é o parâmetro humano? Esse é o verdadeiro parâmetro, será? Então, todas as psicoterapias, né, a psiquiatria, ela trabalha a partir de conjuntos de verdades sobre a natureza humana que vão dizer o que é normal, o que é natural, né? O que é natural, o que não é. A gente também teria um problema na filosofia de dizer o que é natural. O que é natural? Eu estou com uma prótese aqui, que é o meu óculos, isso é natural. Então, como a gente parte do que é natural? Todas as psicoterapias, todas trabalham com a ideia da patologização. Então, elas vão tratar de sanar a pessoa, de curar a pessoa, né? Porque ela está doente, porque ela está enferma. Só que quando você fala de patologização, você está partindo da ideia de norma. Então, é enfermidade o que não cabe no parâmetro, na norma, né? E todos os métodos terapêuticos, sejam os métodos farmacológicos, sejam os métodos terapêuticos em si, né, a psicoterapia, todos eles tentam sanar esses problemas, dessa falta de normatividade. Em tempos atrás, na Idade Média, pensar que a Terra não era o centro do nosso sistema, o centro do universo, poderia ser tratado como uma doença. Então, cada época tem os seus parâmetros. Para vocês entenderem o que é filosofia clínica, a filosofia clínica não tem nada disso. Na filosofia clínica não existe modelos mentais, ego, id, superego. Não se trabalha com nenhum modelo mental, porque se pressupõe que cada pessoa, na sua plasticidade, na sua mente, criou uma estrutura única. E você tem que conversar com ela a partir da linguagem da própria estrutura dela. Na filosofia clínica não existe ideia de normalidade e nem de naturalidade. Ah, isso não é normal. Não sei. Né? Eu não vou levar esse tipo de prerrogativa para ter um leque maior e entender a pessoa a partir dela mesma, a alteridade. Na filosofia clínica não existe patologização. Tanto que o filósofo clínico não chama a pessoa que ele atende de paciente, ele chama de partilhante, porque não há prerrogativa de cura, porque a pessoa chegou com o caminho existencial, com a alma dela ali, e eu não sei o que é ser curado, entendem? Eu não sei o que é ser curado. Às vezes eu estou falando que ela precisa ser curada, mas isso faz parte de quem ela é. Então, como eu vou dizer curada? Eu trabalho com a ideia mais de que eu vou ajudar ela no caminho existencial dela, né? Mas eu não trabalho mais com a ideia de patologia nesse tipo de psicoterapia para ter esse leque mais personalizado. Eu não levo nada pronto. Então, como funciona? A pessoa, na filosofia clínica, ela vai ser atendida, o filósofo clínico vai retirar a historicidade dela, né? E vai tentar perceber 3 coisas a partir da própria linguagem dela. Primeiro, como esse sujeito funciona, sabe? Como ele funciona? Quais são as categorias que ele usa? Quais são as coisas que ele usa? Como ele funciona em si? Como ele lida com o mundo? Primeiro, o que é o mundo para ele? O que é o mundo? Cada pessoa pode ter uma leitura desse mundo. Como esse mundo habita dentro dele? O que de fora está habitando dentro dele?
e como ele já lida de maneira informal com o mundo. E eu posso dizer que todo filósofo clínico, quando atende um partilhante, ele vê essa pessoa como se fosse um filósofo a ser estudado, sabe? Um filósofo único a ser estudado. E ele vai tentar partir, entender a própria prerrogativa, a estrutura de pensamento única dessa pessoa. A gente está num novo paradigma. É um paradigma de alteridade, de ética, ligado a uma clínica altamente personalizada. Então, como que eu vou trabalhar a EP, a estrutura de pensamento dessa pessoa? Cara, vai ser a partir dela. O filósofo clínico vai ajudar a pessoa a ficar mais feliz? Não sei. As pessoas precisam ficar mais felizes sempre, e essa é a prerrogativa que a gente tem que ter. Será que essa é a prerrogativa? Olha que se você encarar isso como prerrogativa máxima, daqui a pouco vai ter um medicamento na farmácia que ele já tem, né? Deixa todo mundo aí, Rivotril, sei lá. Deixa todo mundo feliz. Será que essa é a prerrogativa? O filósofo clínico vai receber o seu partilhante, ele vai primeiramente escutar o que a gente chama de assunto imediato, que é o que levou ela até a clínica. Esse assunto imediato nem sempre é o que a pessoa realmente vai trabalhar. Às vezes é o que levou ela lá, uma queixa, olha, eu estou me sentindo sozinho. A partir daí vai tirar a historicidade dela, com o mínimo de intervenção possível. A gente usa a matemática simbólica e intervalos para conseguir observar as coisas sem agendar. Porque imagina que se eu recebo uma pessoa no meu consultório e eu falo para ela, como você se sente? Cara, eu já estou agendando o que é importante para ela. Às vezes isso não é importante. Por que você acha que aconteceu isso? Olha o que eu estou fazendo. Eu, como terapeuta, estou dizendo o que é importante. O importante é a parte racional epistemológica, o porquê. Às vezes para a pessoa não importa. Olha como é complicado. Como rapidamente, se eu não tomar cuidado, eu começo a colocar coisas que não são da pessoa. E eu começo, na verdade, a colocar lá. Eu mancho a colheita de dados, sabe? E para terminar minha fala, eu queria dar um exemplo clínico, porque a melhor maneira de você entender isso é através de uma clínica. Tem alguns livros, né? Tem um que se chama Escuta e Silêncio, um exemplo clínico desse livro, Escuta e Silêncio, do Will Goyer. Esse livro conta uma terapia completa. Tem um outro livro também chamado Caso Nina. O Caso Nina, Compêndio de Filosofia Clínica, mostra um atendimento completo também. Mas eu vou dar um exemplo de um atendimento para vocês entenderem. Imagina que a Joana chega até um consultório, e ela chega até o consultório da filosofia clínica com o terapeuta, e ela diz, olha, eu estou aqui por quê? Meu nome é Joana, tenho um filho que eu amo muito, tenho um casamento mais ou menos, tenho um emprego ótimo, mas eu perdi a vontade de viver. A Joana está chegando com um assunto imediato que a gente chamaria normalmente de depressão. Ela está num quadro depressivo. E aí o filósofo clínico vai fazer o quê? Não vai dar nenhum conselho, ele não conhece ela, ele não pode ir com prerrogativo. Então ele vai pedir para ela contar a história dela. Isso pode demorar meses, conta a história, é um enraizamentos, que é quando você vai em algumas partes e tenta colher os dados lá. A partir daí, existe 30 categorias que na filosofia clínica se conversam e formam como alfabetos, onde a gente vai montando a EP, a estrutura da pessoa, cada estrutura é única. Categorias como racionalidade, autogenia, aí eu não vou falar aqui que a gente não tem. A Joana chegou e falou isso, olha, eu perdi a vontade de viver. A partir daí, o filósofo começa a ouvir a história dela. A Joana conta que quando ela era criança, quando ela tinha 5 anos, de um grupo de pessoas jogando capoeira. Ela achou aquilo lindo e ela se interessou, mas o pai dela falou para ela que menina não joga capoeira, isso é coisa de menino. O pai dela não é uma pessoa ruim, é uma pessoa no seu paradigma da sua época. A Joana gosta muito de música, aquilo tem a ver com a alma dela. O pai dela deixa ela estudar piano, porque piano é coisa de mulher e pode estudar. A Joana estuda piano por muitos anos. Ela conta a história dela que com 14 anos ela já sabia o que ela queria. Ela queria fazer música, ser pianista. Mas ela era uma ótima aluna. Talvez Joana tinha nota até para passar em medicina. Olha, e como que ela vai fazer música? Todos os amigos, toda a pressão ali de que ela pode fazer até medicina. Então ela fala, eu quero fazer medicina. Na verdade, isso tem muito mais a ver com o contorno que com a Joana. A Joana vai fazer medicina, não passa em medicina, mas passa para biomedicina. E ela fala, tá bom. Ela passa, faz biomedicina, aquilo não tem tanto a ver com ela, mas tá bom, é uma coisa boa. Ela consegue passar no concurso público, ela namora por um bom tempo um cara que, não é o grande amor da vida dela, mas é legal. Ela já tá com 27 anos, sabe? É hora de casar, tá todo mundo casando. E ela casa, tem um filho. E a Joana chega nesse quadro. O filósofo clínico percebe
depois de um bom tempo, fazendo análise e através da própria estrutura da Joana, que no caso dela, a depressão, por exemplo, é um processo de cura. Processo de cura. A depressão é algo dentro dela que está buscando uma autenticidade, um pouco da Joana que se afastou de quem ela é para prerrogativas externas. Então a depressão não tem que ser anestesiada no caso dela. No caso dela, a depressão veio com um processo de cura. Eu estou falando de um caso real clínico. Qual que é o tratamento da Joana? O filósofo clínico pagou 3 aulas de piano para ela. No começo ela falou que não tinha nada a ver, mas ela voltou a fazer piano e ela encontrou a Joana dentro dela e praticamente nem voltou, nem precisou voltar quase. Claro que isso eu resumi, isso é um processo clínico muito longo. Mas se conseguiu fazer isso, porque eu não levei prerrogativas, porque eu tentei entender ela a partir da própria história dela, da subjetividade dela, de uma maneira mais ética, mais profunda e, acima de tudo, mais personalizada. Eu não levo prerrogativas de nenhuma teoria, eu não levo nada pronto. E eu faço uma psicoterapia, aí sim, mais subjetiva. Qual que é o título da palestra? Qual é o futuro da clínica? Eu acredito, é o futuro da clínica, é uma clínica mais subjetiva, com muito mais alteridade, com muito mais ética e mais personalizada. E a filosofia clínica seria já essa tentativa já feita. E é isso. A minha fala vai até aqui. Agradeço. Quero abrir e saber, devem ter perguntas aí. Foi muito bom, professor. Acho que levou muita gente à reflexão. E a gente tem uma pergunta aqui. Como tornar uma abordagem cada vez mais repleta de inteligência artificial mais humanizada? Seria esse, então, o próximo paradigma? O pessoal da filosofia clínica, o Lúcio Pachter, hoje ele não dá mais aulas de filosofia clínica, ele só dá cursos mais avançados, mas ele, no caso, por exemplo, é um grande entusiasta, só para dar um exemplo, ele é um grande entusiasta da inteligência artificial, não no sentido da inteligência artificial substituir a parte humana, mas com ela realmente conseguir fazer abordagens mais personalizadas. Como que a gente consegue, respondendo a pergunta, fazendo com que essa inteligência artificial ela seja colaboradora de uma abordagem mais personalizada? Já assistiram aquele filme Ela, que o cara se apaixona por um software do celular? Não sei se já assistiram. Esse filme é um bom exemplo. Ele se apaixona porque o software realmente tem a ver com ele, né? O software vai se adaptando a ele. Eu acredito que sim, a gente no futuro vai ter softwares de filosofia clínica, sabe? Onde aquele software vai colher dados e vai conseguir talvez ajudar a pessoa a entender a si mesma e até a caminhar melhor no seu caminho existencial, desde que esse software faça isso, eu não sei se está ficando claro, não através de generalizações, entende? Mas através de usar essa inteligência justamente para uma abordagem cada vez mais subjetiva, cada vez mais personalizada e assim respeitando a própria estrutura de pensamento e a história de vida de cada pessoa.